Desembargadora Marga, para mim é sempre um grande prazer estar em Porto Alegre e um prazer, ainda aqui com chuva, e um prazer redobrado estar nesse tribunal, que é um tribunal digno de todos os elogios do mundo, por todas as razões possíveis e imagináveis. Então, para mim, de fato, é uma grande honra estar aqui trocando uma ideia com vocês sobre um tema que eu adoro. Então, embora a gente esteja falando depois do almoço, né, e sempre seja um desafio manter as pessoas interessadas e acordadas depois do almoço, eu tenho algo a meu favor, que é o tema. É um tema muito interessante. E eu estou do lado da doutora Thaís, da juíza, processualista, que é uma das pessoas que, no meu entender, mais entendeu precedentes no direito brasileiro. Talvez ela não tenha escrito tanto quanto outros, mas são poucas as pessoas que realmente compreenderam o sistema brasileiro de precedentes e compreenderam o quanto ele é diferente do sistema de precedentes do common law, né? Porque há muitos juristas, há muitos processualistas de peso, né, cujas ideias têm grande repercussão, que andam afirmando por aí que nós estamos até inventaram um verbo, né, um neologismo, nos common lawizando, né? E isso não é verdade. Eu tinha preparado uma palestra maior, mas eu já pensei até naquilo que eu posso cortar para ter o prazer de escutar a Thaís. Né? Eu costumo dizer, para mim, realmente as duas pessoas que entenderam profundamente o sistema brasileiro, né, e conseguem fazer comparações muito interessantes com o sistema inglês são a Thaís e a Patrícia Perrone. São as minhas bíblias a respeito de precedentes. Né? Essa Patrícia é carioca e é assessora do ministro Barroso. Muito talentosa. Bom, vou começar por dizer muito rapidamente que existe uma proximidade longínqua entre os dois sistemas, né? O sistema de common law e o sistema de civil law, no que diz respeito a esse movimento que nós notamos no nosso direito agora de criar precedentes vinculantes. Na verdade, o que aconteceu, vou tentar dizer isso em 5 palavras, o que aconteceu foi, de rigor, uma constatação de que o método que nós escolhemos, que é o método eu costumo brincar com os meus alunos, uma cartilha, né? Então, qual foi a opção do civil law? A opção do civil law foi o seguinte, olha, tudo que acontecer no mundo dos fatos, no mundo empírico, vai estar previsto numa cartilha, e o juiz, quando for decidir, vê o que aconteceu no mundo dos fatos, encaixa na cartilha, que é o código, e na cartilha estará a solução. Enquanto que os ingleses optaram por um outro método, quem sabe, mais natural, que é o método dos precedentes, né, que funciona até na casa da gente. Né? Eu tenho um filho de 17 anos que entrou na faculdade de medicina e ganhou um carro. Aí o meu outro filho, com 15 anos, já está animado, porque ele acha que quando ele entrar na faculdade, ele também vai ganhar um carro. Só que ele, com 17 anos, entrou numa faculdade de publicidade, paga e cara, e veio me cobrar o carro. E eu digo, não, você não entendeu a ratio do outro precedente. O seu irmão entrou numa faculdade de medicina e grátis, entrou na Federal do Paraná, ou na USP, enfim. E, no fundo, é isso que acontece, né? Os ingleses não digam, você quer saber se vai receber o carro? Olha lá na parede que está colado o regulamento da educação dos filhos, veja lá se você tem direito ao carro ou não. Ele trabalha com precedentes, né, e vai amoldando os precedentes na medida em que os casos vão acontecendo. Né, porque, claro, já tem um menino de 13 anos que já está animado e que já sabe que não vai poder fazer publicidade se ele quiser ganhar um carro. Mas, enfim, na verdade, o que aconteceu historicamente é que, embora os objetivos dos dois sistemas sejam os mesmos, né, os dois sistemas queriam extrair do direito a possibilidade de gerar para a sociedade previsibilidade, estabilidade, adequada aplicação do princípio da isonomia, todo mundo submetido à mesma regra, por isso os precedentes, né, e por isso a cartilha. Né. O que acabou acontecendo nos nossos dias, né, digamos no último século, com muita clareza, é que se percebeu que o fato de existir lei não garante isonomia. O fato de existir lei não garante previsibilidade. Né? O fato de existir lei não garante estabilidade. Por quê? Porque as sociedades são mais complexas, porque existem várias verdades, né? Não há mais um certo e um errado como havia há 200 anos atrás, não há mais uma classe dominante, né, que é dona da verdade, e a classe dominada, né? Há grupos que fazem impressões, há modos de ver a mesma situação, e o que acontece, na verdade, hoje em dia, foi que o tal acesso à justiça se escancarou. Né? Então, tudo é judicializado, tudo é levado ao judiciário. Eu sempre penso o seguinte, e acho que vocês vão concordar comigo, quando se entendia lá em 1700 e qualquer coisa, né, na época da Revolução Francesa, que o mundo caberia num código, né, porque, no fundo, o método dos franceses é extremamente pretensioso. Né? Eles acharam que eles iam poder
conceber todas as situações de fato que poderiam acontecer no mundo empírico e para tudo haveria uma solução. Isso poderia dar certo num mundo em que a realidade era desse tamanho e o que era judicializado era isso aqui. Hoje, a realidade é desse tamanho e o que é judicializado é isso aqui. É mais do que a própria realidade. Eu sempre penso isso pelo seguinte: na verdade, o mesmo fulano pode entrar em juízo como consumidor, como contribuinte, como idoso. Então, a realidade que vai para o judiciário é maior do que a realidade dos fatos, né? Então, é lógico que a lei escrita, interpretada na sua literalidade, não resolve todos os problemas. Até porque todos nós sabemos que o legislador do século XX, da segunda metade do século XXI e do século... Não, da segunda metade do século XXI não chegou ainda. A segunda metade do século passado e agora do século XXI, o legislador abusa no uso de expressões vagas, né? Cláusulas gerais, função social da propriedade, função social do contrato, né? Os princípios jurídicos, como dizia o Vicente, estão cada vez mais concretos, né? E mais presentes nas argumentações jurídicas. Princípios, normalmente, são formulações verbais que têm conceitos vagos, né? Então, de fato, não há como negar que o princípio da legalidade, que é o princípio segundo o qual todo mundo deve ser tratado da mesma forma perante a lei, fica comprometido se eu admitir que eu tenho uma lei que descreve uma conduta X, mas essa lei, interpretada por vários tribunais, gerou a conduta X1, X2 e X3. São 3 condutas diferentes, né? E isso se eterniza. É claro que isso compromete o princípio da legalidade, porque o princípio da legalidade não implica a igualdade de todos perante a lei. Ele, na verdade, exige a igualdade de todos perante o direito, né? E se admitem indefinidamente 3 interpretações do mesmo texto legal que correspondem a 3 condutas diferentes, é claro que o princípio da legalidade está sendo ofendido, nesse sentido maior, né, do princípio da necessidade de que todos sejam tratados da mesma forma perante o direito. E quem escolhe, né? Quem escolhe se é X1, X2 ou X3? Quem escolhe é o judiciário. Essa é a verdade. Eu ando estudando essa função criativa da jurisprudência, na verdade, essa função normativa do labor jurisprudencial, e em muitos países de civil law bem tradicionais, até na França, né, em que é perigosíssimo fazer esse tipo de afirmação, mas na Itália também, eles têm muita hesitação em aceitar isso, mas até lá já há aqueles pensadores do direito que dizem não, quem cria o direito no duro é o juiz que diz a última palavra. E é por isso que se tem que ter presente sempre, no meu entender, que essa liberdade não é do juiz, essa liberdade é do judiciário, né? Porque o judiciário cria pautas de conduta, desde sempre. Eu costumo dar um exemplo antigo, mas eu acho um exemplo tão expressivo. A situação da concubina no Brasil, ela foi disciplinada por normas criadas no judiciário, pelo labor dos juízes, durante quantas décadas, né? Vocês lembram disso? Não lembram, muitos de vocês são muito jovens, mas era a história de se considerar que ela, primeiro, não tinha direito a nada, né? Porque era uma pecadora. Depois, quando se começou a entender que talvez ela não fosse tão pecadora assim, passou-se a dar um salário mínimo por mês pelo período em que ela tivesse estado com o fulano que a tinha abandonado. Depois passou-se a reconhecer a existência de sociedade de fato. Aonde está isso, né? Isso tudo foi fruto do labor da jurisprudência. A jurisprudência disciplinou a situação da concubina durante 30, 40 anos. Se isso não é criar direito, eu não sei o que é criar direito. Agora, o juiz cria direito também quando, no direito previdenciário, ele diz que aquele benefício que se deve conceder à mãe, né, deve se conceder, o juiz diz, tanto à mãe adotiva quanto à mãe natural. O juiz alarga o sentido da palavra mãe, né? Quando o juiz diz qual é o sentido da palavra família para fins de impenhorabilidade. Vocês devem lembrar que no começo, aquelas decisões antigas do ministro Sálvio chegaram a dizer que o coitado do fulano que morava sozinho não era família. Quer dizer, o coitado morava sozinho e ficava sem casa, né? Hoje, para efeitos da incidência dessa lei, se considera família grupo de irmãos, de primos, de avós com netos e, inclusive, a situação de um indivíduo que mora sozinho, né? Então, a última palavra a respeito da versão final da norma, quando há norma, é do juiz, né? Portanto, devem valer para todos. Precedentes dos tribunais superiores, linhas firmes de jurisprudência de qualquer tribunal de segundo grau, são pautas de conduta para o jurisdicionado.
Por isso é que os precedentes vinculantes são bem-vindos nesse contexto, né? Se o juiz cria direito, não pode ser um juiz criar um direito diferente para cada situação, né? Seriam 16 mil, parece que há 16 mil juízes no Brasil, né? Não é isso? Se o judiciário cria direito, tem que haver uniformização, né? Tem que haver imposição. São as 3 consequências, sobre as quais eu vou falar muito rapidamente, né? Eu estou até acelerando na fala para não entrar no tempo da Thaís. Mas eu acho que são as 3 consequências. Não, imagina, eu quero ouvir você. Dessa consciência de que o juiz cria direito. Tem que uniformizar, tem que impor e, em muitos casos, tem que modular, porque é uma nova regra, a nova interpretação da lei. Bom, vamos lá. Acho que os precedentes no Código de Processo em vigor podem ser divididos em 3 grupos de vinculatividade em função do grau de vinculatividade, em função da intensidade da vinculatividade. E a minha forma de classificar é muito brasileira, porque aqui no Brasil, quando a gente diz que alguma coisa é obrigatório, a primeira pergunta que se faz é se eu não fizer o que acontece, né? Então, meu filho, de manhã, eu sei quando tem eleição, toda manhã ele acorda, mãe, eu sou mesário, preciso ir? Precisa, né? É obrigatório? Claro, né, Pedrinho? Mas o que acontece se eu não for? Se não tiver uma consequência negativa, drástica, desagradável, não é obrigatório. Então, em função dessa circunstância, eu classificaria precedentes vinculantes no sentido forte, precedentes qualificados, como dizem os ministros. São aqueles que são proferidos no contexto de um IAC, de um incidente de assunção de competência, de um IRDR, de repetitivos e, hoje, até do recurso extraordinário avulso, né? Eles arrumaram um jeito muito pomposo para dizer recurso extraordinário avulso, que me irrita muito. O recurso julgado em regime de repercussão geral. O que é isso? É o recurso entre A e B. É um recurso extraordinário normal, que hoje tem um requisito a mais, que é o requisito de que a situação subjacente aos autos e o direito envolvido tenham uma importância que vá muito além ao direito das partes, né? Uma repercussão geral. Mas, no fundo, dizer que o recurso julgado em regime de repercussão geral, no fundo, é um pouco de... Não está gravando, está gravando? É um pouco de vergonha de dizer, né, que é o recurso entre A e B, julgou o primeiro e nós não vamos nunca mais examinar isso. Mas é isso, né? É isso que fez essa Lei 3.256, que foi aprovada assim, no apagar das luzes e acabou entrando em vigor junto com o Código, modificando muitos dos seus dispositivos. Não o suficiente, porque muitos ficaram meio capengas, né, porque o legislador foi meio apressado, meio assodado e talvez tenha esquecido de fazer algumas adaptações. Então, por que de vinculatividade média forte? Porque esses precedentes, se desrespeitados, geram a possibilidade do manejo de reclamação, que é uma ação que foi concebida, né, exatamente para essa finalidade, né? Um dos incisos do 988 diz que cabe reclamação contra a decisão que desrespeita IAC, IRDR, repetitivos e recurso julgado em regime de repercussão geral, né? Claro que o legislador dessa leizinha última arrumou um jeito de atenuar a importância da reclamação, nos casos em que ela seria interposta, em que ela seria proposta contra os tribunais superiores, perante os tribunais superiores, né? Porque diz que elas só terão cabimento quando se esgotarem as vias ordinárias. Mas continua cabendo reclamação. Aí tem os precedentes de vinculatividade média, que é, por exemplo, uma decisão do STJ, né, tomada pela Corte Especial. É uma decisão que, em princípio, é obrigatória, deve ser seguida, né? São as decisões ou os elementos oriundos do judiciário, não só decisões, súmulas, né? Súmula do STJ, que não é vinculativa no sentido forte, súmula de Tribunal de Justiça, a respeito de direito local, que permitem que a parte se utilize desses instrumentos facilitadores do procedimento, né? Como a improcedência liminar do pedido, a dispensa de caução na execução, a dispensa de duplo grau, né? Então, o legislador elegeu alguns fundamentos que justificam essas abreviações procedimentais que devem, em tese, pelo menos, gerar um processo mais célere. E os precedentes de vinculação fraca. Esses são o grande problema no Brasil, né? Então, eu movo uma ação perante o juiz J vê minha inicial, diz que é questão de direito, não marca audiência, não tem prova para produzir, cita a parte é o réu, e ele já julga a meu favor, né? Procedente a ação, transita em julgado. Tá. Aí, dali a 3 semanas, vem um cliente com um caso idêntico, né? Justiça Federal, caso idêntico, tributário ou previdenciário. Aí eu entro em juízo, cai com o mesmo juiz, né? Ele recebe a inicial, marca a audiência, não me dá liminar e julga contra mim. Ele pode fazer isso?
Pode. Ele deve fazer isso? Não deve. Mas, na verdade, ele não se vincula ao próprio precedente, formalmente. O que há, na verdade, é a justa expectativa da parte com relação à coerência das autoridades. Mas eu não posso recorrer dessa decisão com base na circunstância de ele ter decidido antes de um jeito e estar decidindo agora de outro jeito, porque isso não é fundamento. Esses são os precedentes de vinculação fraca. E isso, infelizmente, acontece não só com o juiz J, mas acontece com o próprio STJ, né? O próprio STJ, que é o tribunal cuja função, cuja razão de ser, cujo sentido jurídico é dar a última palavra a respeito da interpretação do direito federal, às vezes dá mais de uma última palavra, né? Uma palavra diferente da outra. Então, em vez de ele cumprir a sua função, ele, na verdade, desorienta o jurisdicionado, né? Por isso é que me parece, eu digo sempre isso que posso, os tribunais superiores deveriam ver com muito bons olhos os embargos de divergência, porque são esse recurso que legitima a existência deles. Eles não têm, na verdade, o direito de manterem as divergências internas, né? E devem, na verdade, ter um olhar preciso e minucioso a respeito dos critérios para apontar essas divergências. E não ficar dizendo que só há divergência quando os dois casos são idênticos e as decisões são diferentes, né? Porque existem outras 1000 formas em que aparece de uma forma nítida a desarmonia interna do pensamento de um tribunal, não é? Bom, então, esse sistema de precedentes brasileiro, ele tem em vista uniformizar muito frequentemente casos idênticos, né? Casos em que aquela procura da ratio e tal seria, digamos, um requinte quase desnecessário, né? IRDR, repetitivos. Quanto ao IAC se discute um pouco, porque há uma parte da doutrina que diz que o IAC é manejável em 2 circunstâncias. Uma delas é prevenir controvérsia, e aí há, de fato, várias decisões diferentes a respeito de um mesmo tema, né? E que tendem a se multiplicar, e outra seria simplesmente se tratar de um caso relevante, né? Agora, há reflexos relevantes, e esses reflexos são o mais importante da minha fala, dessa consciência de que o juiz cria direito, do que o judiciário cria direito, que se reflete na forma como o CPC valoriza a jurisprudência e elementos normativos oriundos do labor jurisdicional, né, que são mais do que a jurisprudência, porque abrange as súmulas, né? A primeira consequência que me parece relevante é a necessidade de estabilidade. Justamente porque são pautas de conduta, são padrões à luz dos quais os comportamentos dos seres humanos se moldam, né? Porque eles imaginam que os comportamentos deles vão ser avaliados em função desse padrão, eles não devem mudar, né? Não devem, desta constatação de que o juiz em certas condições cria direito, nascem os deveres do 926. Os tribunais têm o dever de criar uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Quer dizer, não é que deve mudar nunca, mas a jurisprudência não pode ser instável, né? Os artigos 927, parágrafos 2º e 4º, mostram de uma forma muito sutil, e eu achei isso excelente, né, que a mudança da jurisprudência do tribunal não pode ser banalizada. Então, o que dizem esses dispositivos? Primeiro, eles dizem que se um tribunal vai mudar uma jurisprudência firme ou uma posição que ele tomou num repetitivo, ele pode marcar audiências públicas ou ouvir a missa e cure. Ou seja, não é para decidir de um jeito na terça e decidir de outro jeito diferente na quinta, né? Porque, vejam, é uma coisa solene. Isso é um overruling. Não é o que acontece no direito brasileiro, né? Em que o mesmo ministro decide um caso de manhã de um jeito e de tarde de outro, né? Isso não é um overruling. Isso é o caos, né? Que esse sistema de precedentes, de certo modo, tem a potencialidade para ajudar a resolver. Embora, todos nós sabemos, as leis não fazem milagre, né? E o 927 diz que as decisões em que se altera uma posição jurisprudencial antes fixada devem ter fundamentação adequada, entendam, densa, né? E, no fundo, o que o legislador diz aqui, eu acho ótimo também, ele diz, pensem se vale a pena mesmo mudar. Quer dizer, levem em conta o princípio da segurança jurídica, a confiança, né? Que às vezes tem uma importância relevante. Mais relevante do que em outros casos, né? Bom, por que muda a jurisprudência? No meu entender, são 4 as circunstâncias que geram a mudança da jurisprudência. Primeiro, adaptar a mudança a mudança do direito, a necessária mudança do direito, a uma alteração que tem havido no plano da sociedade. Agora, a sociedade é um organismo vivo, portanto, ela muda lentamente.
Não há alterações na sociedade que devam gerar mudanças na jurisprudência em 15 dias. Né? Aquele caso famosíssimo, Brown, dos Estados Unidos, que mudou fundamentalmente o problema como se resolveu o problema da igualdade em face dos negros, etc. Aquilo demorou 50 anos. Né? Cada acórdão tinha 50, 60 anos de intervalo. Né? Mesmo essa questão que está sendo, enfim, objeto de muito debate no Brasil, de casamento entre pessoas do mesmo sexo, etc. Isso tudo quanto tempo demorou? Né? Primeiro aconteceu com as uniões estáveis, né? Que se passou a considerar que elas podem existir entre pessoas do mesmo sexo, depois começou a... É tudo muito lento, mas essa é, com certeza, uma das principais razões que legitima a mudança de orientação dos tribunais. Segunda razão, corrigir um erro. Também, claro, o tribunal deve mudar sua jurisprudência quando se apercebe de que a posição anteriormente adotada estava errada. Terceira possibilidade, mudança de composição humana de um tribunal. E última possibilidade, quarta, mudança de opinião dos magistrados. Né? No meu entender, nessas duas últimas hipóteses, a mudança da jurisprudência não deveria acontecer. Quer dizer, eu não posso ter um direito com um tribunal numa composição X e um direito diferente com um tribunal numa composição Y. Né? Um ministro morreu, outro foi atropelado, outro aposentou, outro não sei o quê, pronto, mudou o direito. Né? Eu vou entrar no tribunal, fazer prevalecer as minhas posições, vou convencer todo mundo, porque eu sou bom, porque eu sou jurista, porque eu sou aquilo. E o direito? Quer dizer, na verdade, alguém que faz isso, alguém que pensa assim, não se apercebeu da magnitude, da relevância, da grandeza, da importância da função de um tribunal superior, ou de um tribunal de segundo grau, né, em determinadas matérias, que é a função de criar direito. Né? Bom, eu me permito usar o que resta do meu tempo, uns 5, 6 minutinhos, para falar de uma outra consequência que, ao meu ver, é inexorável da percepção de que os tribunais criam pauta de conduta, criam direito. E essa consequência é a necessidade de modulação. A modulação, no seu sentido mais comum, é a manipulação dos efeitos das decisões, no que diz respeito a diversas dimensões. Mas a mais frequente, em todos os países, inclusive no Brasil, é a dimensão temporal. Né? Então, quando se fala em modulação, a primeira modulação em que se pensa não é a subjetiva, não é a territorial, é a modulação que faz com que a nova decisão produza efeitos dali para frente, que é o que os americanos chamam de prospective effect. Porque a jurisprudência, na verdade, a mudança de orientação jurisprudencial, seja a mudança de um precedente forte, né, um precedente de RDR, etc., seja a mudança de uma linha jurisprudencial firme e estável, tem naturalmente efeito retroativo, porque o tribunal muda hoje, os casos que aconteceram à luz de uma outra orientação vão chegar no tribunal, e o tribunal vai decidir esse caso à luz da orientação que existe hoje, e não à luz da orientação que havia no momento em que o fulano deixou de recolher o tributo, né, por exemplo. Né. Então, a modulação é um instituto que tem o condão de neutralizar o efeito retroativo da alteração da jurisprudência. É um instituto que tem em vista, e isso é muito interessante, concretizar o princípio da segurança jurídica, tutelando a sua dimensão subjetiva, que é a confiança que o jurisdicionado tem que ter na pauta de conduta que ele tem que seguir, que é, como disse a vocês, fruto da posição do judiciário a respeito do sentido da lei. Então, essa preocupação atualmente é mundial. O fato de que o juiz cria direito e, portanto, inova, né, e que essa criação acaba por abranger fatos do passado, tem levado muitos países a pensarem em como evitar esse efeito para trás da jurisprudência. E nesses países eu incluo a Alemanha, até a França na jurisprudência administrativa, a Itália no que diz respeito a regras processuais. Então, na verdade, a modulação, eu nunca tinha pensado nesse fenômeno, modulação, a partir desse ponto de vista. Eu tenho estudado bastante isso. A partir de problemas práticos que a gente tem, a gente acaba se interessando e acaba procurando jurisprudência estrangeira, doutrina estrangeira, para ver como é que a coisa funciona no mundo. E uma abordagem que me pareceu assim bastante interessante do Instituto da Modulação é que ela é um instrumento que dá ao particular a oportunidade de se defender contra o Estado, porque o Estado tem o dever de criar tranquilidade para o jurisdicionado. E quando os tribunais mudam a sua jurisprudência, eles criam tumulto, né, desorientando o jurisdicionado, e isso fere a boa-fé objetiva, é um venire contra factum próprio. E a modulação resguarda o princípio da confiança,
resguarda a boa-fé do particular, que agiu de acordo com a pauta de conduta que estava em vigor, entre aspas, que era a lei interpretada por um tribunal que tem o peso, né, de criar uma pauta de conduta respeitável e confiável, né? Agora, o que eu acho importante, que eu tenho visto que tem sido feito de uma maneira muito equivocada no Brasil, é que é dos tribunais que proferem os precedentes qualificados ou que mantêm essa jurisprudência firme e mudam, o dever de modular, ou pelo menos de se manifestar quanto à modulação. Qualquer tribunal que gere pauta de conduta. Essa tarefa, positivamente, não é do juiz que deve aplicar o novo precedente. Isso, olha, eu andei lendo muita coisa sobre modulação, embora não haja muita literatura no direito brasileiro. Mas o único que fala isso com toda clareza é o ministro Vilas Boas Cueva. Ele diz, a modulação tem que ser feita pelo Tribunal Superior, ou pelo Tribunal de Segundo Grau, ou, enfim, pelo tribunal que está mudando uma pauta de conduta em que o jurisdicionado confiava, né? Essa é uma preocupação presente desde sempre. Ficou conhecido um acórdão, cujo relator foi o ministro Zavascki, a respeito do crédito prêmio do Imposto sobre Produtos Industrializados, em que todo tributarista que fala sobre modulação transcreve as palavras do ministro Herman Benjamin, porque ele dizia o tempo todo, ele não pode surpreender o jurisdicionado. Nós vamos dar uma virada jurisprudencial. Tem que modular, tem que modular. E como isso era ainda em 2007, porque não havia previsão expressa, né, outros ministros, ele ficou vencido, o Benjamin, e os outros ministros acabaram fazendo prevalecer essa posição, no sentido de que a modulação não seria possível, né, porque se entendia que era só em ADIM, né, e só em controle concentrado. Depois passou-se a entender que também era no controle difuso, e hoje tem aí o 927, parágrafo 3º, que abriu as portas para os tribunais que mudam a pauta de conduta modularem, se for o caso. Bom, então, os exemplos que eu trouxe aqui, eu não vou falar deles, porque senão eu já vou falar demais, já estou passando do meu tempo. Mas nos exemplos que eu trouxe, a modulação é sempre feita a posteriori. Vou dar um exemplo só. Houve lá em 2007 uma decisão da Corte Especial no sentido de que os embargos de declaração tornariam tardia a interposição do recurso especial. Então, A moveu uma ação contra B, tem um acórdão do segundo grau de que cabe recurso especial, né? Eu entro com recurso especial e o B entra com embargo de declaração para corrigir um nome que foi... Tá, o recurso é precoce, o meu. Não vai ser admitido, porque se cabiam ainda os embargos de declaração da outra parte, é porque as vias ordinárias não estavam exauridas. Então, o meu recurso, infelizmente, é precoce, fora do prazo. O prazo nem tinha começado a correr. Então, houve uma decisão na Corte Especial, em 2007, e em 2007 mesmo foi parar no tribunal, no próprio STJ, um recurso questionando isso. E a decisão foi no sentido de que o precedente não se aplicava, porque o fato tinha acontecido antes do precedente. Está certa substancialmente, mas do ponto de vista da competência, ela está equivocada. Quem tinha que ter modulado teria sido o próprio STJ pela sua corte especial, no momento em que mudou a orientação. Porque isso abre portas para qualquer juiz de primeiro grau dizer que ele não vai aplicar o ERDR, porque os fatos aqui da minha causa, infelizmente, aconteceram antes do precedente, então não vou aplicar. Quer dizer, admitir-se que o juiz de primeiro grau pode modular, né, ele é que resolve se o precedente aconteceu antes ou depois, acaba com o sistema de precedentes e gera gravíssimo risco à isonomia, que é exatamente o que o Código quer evitar com os precedentes vinculantes, né? Bom, vou agora falar para vocês, para terminar, sobre alguns critérios que, a meu ver, devem ser levados em conta no momento da modulação. Porque é difícil. Na verdade, esse tema é extremamente escorregadio. A gente quer fazer uma listinha de critérios e aparece um outro caso. É um tema resistente à sistematização. Eu consegui encontrar nas minhas leituras e com fruto das minhas reflexões 3 critérios que indicam que naquele caso deve haver modulação. Primeiro, tem que haver anteriormente jurisprudência firme a respeito da conduta pela qual a parte optou. Ou jurisprudência firme, ou precedente vinculante. Quer dizer, tem que haver algum elemento oriundo da jurisprudência que tenha gerado no jurisdicionado confiança a ponto dele dizer, não estou recolhendo o tributo tal, porque o STF entende que tal tributo é inconstitucional. Então, eu não estou recolhendo, né? Não há discussão a respeito. Tá. Primeiro requisito. Ou seja, né, isso faz pensar que em casos em que a jurisprudência era desencontrada e, de repente, se fixou um precedente, deve-se pensar 2 vezes antes de modular. Segundo critério, há campos do direito, e esse critério eu acho que é muito importante no nosso ambiente aqui da Justiça Federal, há certos ambientes do direito em que a evolução se faz
predominantemente por obra do próprio judiciário. É o judiciário que dá passos. E depois vem o legislador, atrás. Esses ambientes são o que eu chamo de ambientes de decisão que são flexíveis, eles são molinhos. Direito de família, né? Direitos fundamentais. Nesses ambientes se privilegia muito mais o acerto do que a segurança jurídica. Então, quando há mudança nesses campos, em princípio não seria o caso de se fazer a modulação. Agora, há outros ambientes do direito que eu chamo de rígidos ou duros, em que a mudança, na verdade, deveria ser feita pelo legislador, não pelo judiciário. O judiciário tem menos liberdade nesses campos, porque esses campos do direito têm princípios que são duros. Não há crime sem lei anterior que o preveja, princípio da anterioridade do direito tributário. Então, na verdade, nesses campos, quando a mudança do direito é feita pelo judiciário, o que não deveria acontecer, tem que modular. Porque em termos de direito intertemporal, para a parte, a situação tem que ser equivalente à mudança pela lei. E a lei só tem efeitos no presente e no futuro, não tem efeitos para trás, como a jurisprudência. Então, nesses campos do direito, que eu chamo de ambientes de decisão rígidos ou duros, deve haver modulação, sim. Terceiro critério, principalmente quando a nova posição criar uma desvantagem para o particular quando o Estado está envolvido, né? Então, é a decisão que beneficia o réu, é a decisão que beneficia o contribuinte. Nesses casos, não precisa haver modulação. Precisa haver modulação quando ela prejudica, porque senão, na verdade, a parte vai sofrer por conta da atividade do Estado 2 vezes. Primeiro, houve o venire, né? Não sei mais qual é a regra. Segundo, ainda por cima, a segunda regra é contra mim, né? Então, me parece que esses três critérios são critérios interessantes, que não esgotam, mas pelo menos eles indicam aos tribunais que produzem pautas de conduta os casos em que deveria haver modulação. Então, a criação do direito pela atividade jurisdicional, a meu ver, é um fato que tem que ser constatado, não precisa nem ser valorado. Ele existe, está aí e não tem remédio, né? Então, eu fico muito irritada quando eu escuto aquelas palestras, precedente vinculante é inconstitucional, porque isso, porque o juiz não cria direito, quem cria direito é o legislador, porque o cara mora no outro planeta, né? Quer dizer, alguém que começa um discurso com esse tipo de observação, mora no outro planeta. Então, o juiz cria direito, e para lidar bem com uma realidade, é preciso, primeiro, reconhecer que ela existe, né? Senão, se continuar não percebendo, né, a gente não consegue lidar com ela, né? E é conveniente que a gente enxergue essa realidade tratando abertamente dela para que a gente possa, deste fenômeno, extrair as melhores consequências possíveis. E muito obrigada pela atenção de vocês.